Mas essa sequência de reflexão na carta de Paulo aos Efésios, ela tem sido muito importante. Quem mais estava aqui hoje pela manhã? A Evelyn estava, o Gabriel estava também. Acho que são os dois que eu estou vendo. Essa sequência de mensagens, irmãos, ela é muito importante para nós. Por quê? Ela está abrindo o nosso entendimento sobre quem nós somos em Deus e como vivemos na terra. A carta de Paulo aos Efésios, ela é muito importante para os nossos dias, para que a gente entenda a nossa posição em Deus e a nossa condição nessa terra. Tem muita gente querendo que a sua condição na terra mude, sem que antes mude a sua posição em Deus. E isso não vai acontecer. Tem muita gente querendo que a sua família, a sua casa, as suas finanças mudem, sem que antes a sua posição em Deus seja mudada, passando para uma posição de filho, e sendo filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. É isto que a carta aos Efésios está nos ensinando. Abra sua Bíblia, portanto, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Quero meditar com você a partir do versículo 11 até o versículo 22. Na verdade, nós leremos em partes o texto, uma sessão relativamente grande. Então, para não cansar vocês, nós vamos ler paulatinamente. Olha que palavra legal, né? Nós vamos ler aos poucos, tá ok? Se puderem colocar na tela para que aqueles que não trouxeram o exemplar da Bíblia, por favor, possam acompanhar também. Assim está escrito na palavra do Senhor. Portanto, 2:11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Essa palavra é muito importante, gentios. E chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Até aqui, deixa eu orar com você, fecha os teus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder adorar o Senhor com liberdade. Nós clamamos agora para que o Espírito do Senhor nos faça compreender essa palavra em nome de Jesus. Amém. Gente, alguns escritores, ao abordarem esse texto, trazem temas bem interessantes. O reverendo Augusto Nicodemos, por exemplo, ele define esse texto como a igreja em Cristo, a posição da igreja em Cristo Jesus, ou seja, quem nós passamos a ser quando estamos em Cristo. O falecido, um dos maiores biblistas que o Brasil já teve, o falecido Russell Shedd, ele diz que esse texto 2, de 11 até 22, é um texto que mostra a nova sociedade em Deus, a nova humanidade em Deus. Já o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele traz uma mensagem que eu gosto muito, até eu ouvi a mensagem dele esses dias atrás. Ele fala assim, que esse texto define a maior missão de paz do mundo. Nós vivemos numa época em que nós sabemos muito bem o que é missão de paz. As pessoas vão em países onde há guerra e tentam mediar conflitos, mediar desentendimentos, a fim de que
a paz seja restabelecida entre dois povos, duas facções, dois grupos, etc. e tal. E o pastor Hernandes Dias Lopes diz que esse texto mostra exatamente isso, a maior missão de paz que o mundo já conheceu, porque Cristo Jesus promoveu a paz entre dois povos. John Stott, é um livro que eu indico para você, ele diz que esse texto aqui, ele fala da nova sociedade em Deus. E ele divide esse texto na cabeça de Stott. Ele ensina que Paulo pinta 3 telas. São 3 momentos bem definidos no texto. A primeira tela que ele apresenta é da humanidade alienada, ou quem nós éramos. A segunda tela é do Cristo que faz a paz, ou da obra de Cristo Jesus. A terceira tela é quem nós passamos a ser em Cristo, ou seja, a nova sociedade gerada em Cristo. E eu gostaria de conversar com você nessa noite sobre essas 3 cenas, sobre esses 3 retratos que, vistos separadamente, não nos fornecem a realidade de quando nós a observamos como um todo. Para que a gente possa ter uma visão completa, é necessário que a gente observe a tela que pinta quem nós éramos, a tela que retrata quem Jesus, a obra que Cristo Jesus fez, para que nós possamos então entender e contemplar quem nós somos de fato em Cristo Jesus. Então quero te convidar para caminhar comigo rapidamente nessa noite, nesse texto. E a primeira sessão que eu li para vocês fala exatamente sobre essa primeira tela, o retrato da humanidade alienada. Alienação é um termo que ficou muito conhecido por causa de Karl Marx, mas eu não vou falar de Karl Marx, não vou falar de comunismo, nem de socialismo. Podem ficar descansados, a mensagem dessa noite não é nem um pouco enviesada por ideologia política. Ela é impregnada totalmente de conteúdo evangélico, o Evangelho de Cristo Jesus. Karl Marx popularizou esse conceito, mas ele mesmo não foi aquele quem utilizou ele pela primeira vez. Ele retira, tanto Marx como Engels, que escreveram juntos, ele retira esse conceito de alienação de um teólogo, que eu não desposo da teologia dele, nem um pouco, mas ele tira esse conceito de um teólogo alemão chamado Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach vai construir uma série de conceitos, e dentre estes conceitos nós vamos encontrar o conceito de alienação religiosa. Marx então se apropria do conceito de alienação religiosa e transfere isso para o conceito de alienação política e alienação do trabalho. Então quem escreveu essa ideia pela primeira vez foi Ludwig Feuerbach. O que significa alienação? Alienação é estar fora de algo, estar alheio a uma realidade, é estar distante do verdadeiro propósito. Isso é o estado de alienação, e é exatamente esse o estado que o apóstolo Paulo define nessa primeira cena. É o ser humano alienado, é o ser humano distante de Deus, é o ser humano distante das promessas, da aliança, da verdadeira comunidade. Vejamos algumas expressões que o apóstolo Paulo utiliza. Quando ele vai pincelar essa tela, ele vai mostrar que nós somos chamados em relação
a comunidade de Israel, nós somos chamados de gentios e, portanto, sem Cristo. Veja, isso aqui é muito importante. Os judeus classificavam o mundo em duas categorias: judeu e gentil. O pensamento judaico é um pensamento que categoriza, classifica. Você tem uma ideia? Existem os povos gentios, existe o judeu, e dentro do judaísmo existem níveis, categorias. Quanto mais distante de Jerusalém, de certa forma, menos judeu você vai ser, mais miscigenado você vai ser. É por isso, por exemplo, que quando Samaria é invadida pelo império, e eles têm ali Israel, na verdade, Israel é invadido pelo império assírio, e eles têm uma política de dominação muito interessante. Eles tiram as pessoas da terra, deportam para outros lugares e trazem para aquela terra outros povos. Para quê? Para quebrar a identidade das pessoas, a identidade cultural, identidade religiosa. Por isso que quando Paulo se apresenta, ele diz assim: eu sou Paulo de Tarso, da região de Tarsis. Então veja, o judeu classificava o mundo entre judeu e gentil. Gente, os judeus tinham tempo bíblico, nutriam um profundo desprezo pelos gentios. Os judeus nutriam um profundo desprezo pelos gentios. Basta você se lembrar, por exemplo, que quando Deus fala para o profeta Jonas: vai a Nínive e prega salvação, o profeta diz: eu não vou pregar salvação lá, porque esse povo não merece a salvação. No entendimento judaico havia um ditado, um pensamento de que os gentios serviriam como fogo para o combustível para o fogo do inferno. É um pensamento que havia. Para que serve o gentil? Como combustível para alimentar o fogo do inferno. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que sem Cristo nós estamos alienados, alheios a essas promessas, a essas bênçãos espirituais que estão descritas no capítulo de número 1. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, estranhos à aliança com Deus. Um judeu, quando nasce, ele já nasce aliançado com Deus. Por isso que logo nos primeiros dias, o menino recebe a circuncisão, feita no seu corpo físico, como um símbolo de que aquele menino está aliançado com o povo, e por estar aliançado com o povo, por herança, a bênção que vem desde Abraão, repousa também sobre aquela criança. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que por sermos gentios, nós outrora estávamos também separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança, ou seja, a bênção que vem pela fé, através de Abraão, não alcança os gentios. Essa é a condição do ser humano. Por sermos gentios, por estarmos separados da comunidade, estranhos à aliança, vivíamos nessa terra como estrangeiros,
sem esperança e sem Deus. Que esperança havia para nós se nós não podíamos nos aproximar de Deus? Quando você estuda o templo, e nós temos aqui dentro o pastor que estuda muito o judaísmo, pastor Fernando, faz parte do ministério. Quando você estuda o judaísmo, você percebe que o átrio, que é ali no templo de Jerusalém, você tinha os átrios. Os átrios eram divididos. Então, havia um lugar nos átrios que era específico para os gentios. Havia um lugar para as mulheres. Havia um átrio para os homens. Havia um átrio para os sacerdotes. E havia um lugar onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Esse átrio dos gentios, esse espaço para eles, distante, havia um muro de separação, e nesse muro tinha inscrições que instruíam os gentios que se eles passassem adiante, eles estariam sujeitos à morte imediata. É por isso que o apóstolo Paulo diz que havia um muro de inimizade, algo que separava judeus de gentios, e é por isso que ele vai mostrar nesse texto que nós éramos estrangeiros, porque nós não pertencíamos ao povo, nós não tínhamos esperança, porque vivíamos sem Deus no mundo. Meus queridos irmãos, esse é o primeiro retrato, essa é a primeira cena que o apóstolo Paulo pinta, e a gente aprende essa valiosa lição. Ele está mostrando para a comunidade de Éfeso a condição deles em relação ao povo de Deus, alienados. E esta também é a condição de todo ser humano em relação ao próprio Deus. Mas eu agradeço a Deus porque a pintura do apóstolo não para nessa tela. Ele começa agora a desenhar uma nova tela, ele começa agora a pintar uma nova cena, e eu quero ler essa nova cena com você. Assim está escrito na Bíblia a partir do versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, presta atenção, vocês que antes eram separados, alienados, distantes, forasteiros, estrangeiros, vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Ele começa a pintar uma nova cena, e nessa cena ele mostra o Cristo que faz a paz, porque Cristo é a nossa paz. De ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um só povo. Ele destruiu a barreira, aquele muro de inimizade foi quebrado, anulando no seu próprio corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si, dos dois, um só homem. O objetivo dele era criar dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz de Cristo, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe
e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, guarda isso no seu coração, tanto nós, judeus, como vocês, gentios, temos acesso ao Pai. Tanto nós, judeus, como vocês, gentios, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Essa é a segunda cena que o apóstolo pinta para a igreja de Éfeso, o retrato do Cristo que faz a paz, ou a obra que ele fez. Cristo é a nossa paz. Cristo nos aproxima, ele derruba o muro da inimizade e dos dois ele faz um só. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele vai escrever o seguinte: que em Cristo Jesus não há grego nem judeu, não há bárbaro nem cita, não há escravo nem livre, não há homem e nem mulher, porque em Cristo Jesus todos são um. Você percebe que a mentalidade é a mentalidade de classificação, e que o apóstolo Paulo está ensinando é que nessa nova sociedade todas as classificações caem por terra. Em Cristo Jesus não há judeu e nem grego, ou seja, a divisão religiosa que dominava o pensamento judaico cai por terra. Em Cristo Jesus não há isso. Em Cristo Jesus essa barreira cai. Em Cristo Jesus não há bárbaro e nem cita. É a classificação étnica dos gregos. Não há escravo e nem senhor. Os romanos dividiam a sociedade entre escravos, a grande massa de povo, e os livres, constituído pela pequena parcela da sociedade que vivia no topo da pirâmide. Toda a massa de escravos servia apenas para diversão e manutenção daquele modelo de sociedade romana. A história mostra isso. E o que o apóstolo Paulo está ensinando é que Cristo Jesus vem quebrar, anular, desfazer essa classificação. Por isso que ele escreve a sua carta a Onésimo, dizendo: Onésimo, meu filho, você vai receber alguém aí que outrora era um escravo, inútil para você, mas agora ele é cidadão do reino dos céus, é a salvação. Encontrou esse homem, recebe ele como um filho. Porque em Cristo Jesus, aquilo que a gente acha que nos classifica na sociedade, pouco valor tem, para não dizer nenhum. E o apóstolo Paulo ainda fala que em Cristo Jesus não há homem e nem mulher. Oh, gente, isso aqui não tem nada a ver com essa ideologia que está sendo pregada hoje em dia. Quando o Senhor instrui o apóstolo Paulo a dizer que não há homem nem mulher, ele não está liberando geral o bagulho não, tá? O que ele está querendo dizer é que simplesmente a mulher está colocada ao lado do homem, e não há impedimento para que ela seja um vaso de honra nas mãos de Deus. Tem muita mulher de Deus na rua, por aí, tem muita mulher de Deus sendo usada como um vaso precioso nas mãos de Deus. Tem muita mulher que já foi sufocada
colocada ministerialmente, porque a denominação não vê o seu valor, mas Cristo Jesus usa a sua vida, porque em Cristo essas classificações caem por terra, aleluia. Cristo abre acesso ao Pai, e a palavra acesso, ela é muito importante, gente. Ele anuncia a paz e abre acesso ao Pai. O que nós estamos celebrando nessa noite não são as nossas virtudes para podermos nos aproximar da mesa. O que nós estamos celebrando nessa noite é o acesso que Cristo Jesus abriu para mim e para você. O sangue dele é que abre essa porta. O sacrifício dele é o que rasga o véu, que fazia separação. É na sua morte e na sua ressurreição que um novo e vivo caminho se abre para mim e para você. E Hebreus diz: entremos com ousadia. Nessa noite eu quero te convidar para você participar desse momento com ousadia, celebrando, adorando a Cristo Jesus, aleluia. Valorize o acesso, valorize o acesso, entre com fé na presença do Senhor, porque hoje não é mais um espírito de medo que nos domina, hoje nós temos espírito de ousadia para entrar na presença do Senhor, louvá-lo, adorá-lo, apresentar a Ele as nossas orações. Irmãos, esse é o retrato que o apóstolo Paulo pinta da obra de Cristo Jesus. Ele nos aproxima, Ele derruba o muro, dos dois Ele faz um só. De verdade, irmãos, entre nós e um judeu, não há nada que nos distinga diante de Deus. A bem da verdade, todo judeu precisa reconhecer Cristo Jesus como Messias, para que ele também seja salvo pelo Senhor. Entenda a sua posição em Deus, entenda quem você é, entenda a obra que Ele quer realizar na sua vida. E agora eu passo a discorrer um pouco sobre o retrato da nova sociedade, ou quem nós viemos a ser em Cristo Jesus. Gente, cidadania é uma palavra muito importante. E nem sempre nós entendemos isso muito bem. Cidadania se expressa, se manifesta em forma de deveres e de direitos. Como cidadão brasileiro, eu tenho direitos, sim ou não? Gente, ajuda eu aí, em nome de Jesus. Como um cidadão brasileiro, nós temos direitos, sim ou não? Mas nós também temos deveres. Nós temos advogados aqui em nosso meio. Como um cidadão, nós temos direitos e temos deveres. Assim é também como cidadão no reino dos céus. Existem direitos que nos foram outorgados em Cristo Jesus. Diz a Bíblia que em Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros de todas as promessas. Você pode viver sem experimentar isso, mas eu quero chamar você para aprender a tomar posse daquilo que a cruz de Cristo nos dá por direito. Mas como cidadão dos céus, nós também temos deveres. Temos direitos? Sim.
E um dos direitos que a gente tem é de andar de maneira altaneira. Você pode andar na rua, olhar para o alto e ter a plena convicção que a sua vida está em paz com Cristo Jesus. Mas existem deveres. Sabe de uma coisa? Tem gente que só quer conhecer os seus direitos e não quer saber dos seus deveres. Mas, atenção, quando você não pratica os seus deveres, você perde os seus direitos. Quando você não pratica os seus deveres, você perde os seus direitos. E sabe o que está acontecendo muito hoje em dia? Tem muita gente que começa a orar e começa com isso e vai, é meu direito, eu vou ser abençoado, Deus falou, Deus disse, e Deus isso, e Deus aquilo, tudo isso é verdade? Sim ou não? Sim. Gente com promessa, pessoas com palavra de Deus, pessoas que Deus já disse que iria abençoar, que iria colocar lá no alto, isso é um direito, mas você não pode se esquecer dos seus deveres, porque quando você não cumpre os seus direitos, você perde os seus, quando você não cumpre os seus deveres, você perde os seus direitos. Cristo Jesus nos inseriu na nova sociedade. E como cidadãos dessa nova sociedade, nós temos um modo de nos comportar. Sim, eu preciso falar disso novamente. Nós temos um comportamento. Nós temos um procedimento. O cristão, ele precisa alinhar a sua vida àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia! Coisa simples. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso procede do maligno. Questões bem simples. Da sua boca não pode jorrar duas fontes. Ou as águas serão amargas, ou elas serão vivas. Eu tenho falado de coisas simples com a igreja, gente. Coisas simples de você pegar o salário do seu mês e ao invés de amaldiçoar, você abençoar aquilo que chega até a sua mão. Mas pastor, eu ganho muito pouco. Agradeça a Deus pelo pouco, se esforce e trabalhe. Sobre o muito, Cristo Jesus te colocará. Mas aprenda a viver por princípio. Aprenda a cumprir aquilo que o Senhor te ensina. Ele te colocou nessa nova sociedade. Vocês já não são mais estrangeiros. Eu estou lendo o versículo 19 e caminhando para o final. Vocês já não são estrangeiros, mas vocês são cidadãos, concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar santuário santo no Senhor. Nele, vocês estão sendo edificados para se tornarem morada de Deus, pelo seu Espírito, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que ele está dizendo é que nós estamos edificados sobre a doutrina que vem dos apóstolos e as promessas que vêm dos profetas. Agora preste atenção nisso. Todo o ensino apostólico
e toda promessa profética, ela está apoiada sobre a pedra angular da igreja, que é Cristo Jesus. Todo o ensino precisa estar fundamentado, apoiado em Cristo Jesus. Por isso que a gente não negocia princípio, a gente não negocia valores. Nós instruímos as pessoas: você quer ser abençoada? Cumpra os princípios, cumpra aquilo que a palavra de Deus diz, porque eu posso até negociar e arrumar um jeito para você, mas o ensino que eu estou dando não estará apoiado nas Escrituras. Gente, em nome de Cristo Jesus, cuidado com o que você ouve por aí. Cuidado com o que você coloca dentro do seu coração. Coisas que até são interessantes para você ouvir, mas não estão alicerçadas nos apóstolos e nem em Cristo Jesus, a pedra angular da igreja. Eu queria encerrar essa reflexão, queria chamar o ministério de louvor. Hoje, quem nós somos? Hoje nós somos cidadãos dos céus. Hoje nós somos membros da família de Deus. Hoje, nós que antes éramos estrangeiros, hoje fomos feitos povo de Deus. Nós hoje somos santuário de Deus, habitação do Espírito. Por isso que onde nós nos reunimos, o Espírito age com liberdade em nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. É maravilhoso, gente, nós olharmos para trás e percebermos a mudança que o apóstolo Paulo pinta. Tenta lembrar das 3 cenas, os 3 retratos. Distantes, marcados pelo pecado, alienados. Depois ele pinta a obra de Cristo reconciliando nele os 2 povos, fazendo dos 2 um só. Não há mais nada, não há mais classificação, porque todos nós em Cristo Jesus somos um e tão somente um. Logo em seguida ele parte para a última cena, a última tela, mostrando quem nós somos agora em Cristo Jesus. Nós que antes não éramos povo, agora nós somos concidadãos dos santos. Nós que antes estávamos distantes, fomos colocados dentro da família para glorificarmos a Cristo, para exaltarmos a Cristo. Você percebe que o texto como um todo, ele promove uma exaltação a pessoa de Cristo Jesus. Se eu puder instruir vocês, eu não sei qual é a canção que vocês vão entoar, mas que seja uma canção onde celebra, entoa, exalta a pessoa de Cristo Jesus, porque é Ele quem dos 2 fez um, é Ele que desfez o muro da inimizade e que nos trouxe para perto do Senhor. Coloque-se em pé, vamos adorar a Deus. Logo em seguida, eu venho orar junto com você.